Que nós temos hoje uma palestra que é um diferencial para o direito de família, é um diferencial em geral e se aplica a outras áreas também. Nós temos aqui um grande especialista na matéria, Dr. Frederico, e vai falar sobre um tema da constelação familiar, que para nós ainda é uma novidade, vem sendo debatido em alguns cantos, mas precisa ser melhor conhecido e assimilado, aplicando-se ao direito de família, e hoje com uma abordagem voltada para alienação parental e abandono afetivo. Então, o Dr. Frederico Ciongoli, nosso convidado, é advogado, terapeuta de constelação sistêmica familiar pela Multiversity de Pune, Índia, consultor de constelação familiar aos escritórios de advocacia nos litígios de família, direito das sucessões, sistêmica empresarial na área de recursos humanos, gestão de pessoas individuais e em workshops em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Istambul, na Turquia e Itália. Então, esse é o nosso convidado ilustre, que vai nos falar a respeito de constelação familiar aplicada no direito de família, alienação parental e abandono afetivo. Com a palavra, o Dr. Frederico. Muito obrigada. A técnica da constelação familiar, onde que ela é utilizada? Só para vocês já começarem a entender. Ela é utilizada exatamente no ato que antecede a mediação. Isso é muito importante. Então, eu vou introduzir, fazer uma introdução, claro, em apertada síntese do que é esse trabalho, né, da constelação familiar, como isso surgiu. Coincidentemente, esse trabalho surgiu na mesma década que a síndrome de alienação parental surgiu, na década de 80. Esse trabalho é fruto de pesquisas empíricas, ou seja, práticas, vivenciais, de um psicoterapeuta chamado Bert Hellinger. Esse psicoterapeuta alemão, ele descobriu através de vivências de grupo que existe uma lei superior, uma consciência superior, que isso foi constatado, parece filosófico, né, uma lei, uma consciência superior, que foi realmente verificado, constatado, essa consciência que rege as relações humanas. Essa é uma consciência que ele chamou de consciência sistêmica, ou lei de clã, que cuida das famílias, na verdade. Então, essa lei, ele percebeu que tem a função de zelar pelo grupo, principalmente para as famílias. E ela zela no sentido de perpetuar a espécie de uma forma justa e equilibrada. Por isso que tem muito a ver com o direito, né, de família. Justa e equilibrada. Então, é uma lei universal, que ela atua no mundo inteiro, em todas as culturas. A constelação familiar, essa técnica terapêutica e de ampliação de consciência, ela é muito mais ampliação de consciência do que terapêutica no final. Ela é utilizada no mundo inteiro, independente da cultura, religião, independente disso. Ela atua, é como se fosse uma lei universal mesmo, como a lei da gravidade, ela atua. Então, essa lei, essa consciência atua nas famílias através de 3 leis que ele percebeu. Quais leis são essas? Primeira lei que atua nas famílias é a lei do pertencimento, né? O direito de pertencer. Então, ele percebeu que os membros familiares, todos eles têm o direito de pertencer e que ninguém pode ser excluído. O que significa ser excluído nessa técnica da constelação familiar? Significa quando um membro familiar não é honrado e não é respeitado. E aí entra a lei da alienação parental. Já logo na primeira lei da constelação familiar, já está totalmente em sintonia com a lei da alienação parental, que é, na verdade, o que é? É quando na maioria dos casos, quando o genitor que detém a guarda do filho promove uma campanha para denigrir a imagem do outro genitor, né? Normalmente, na maioria dos casos, a mãe, né, a mãe detém a guarda do filho, então ela acaba inconscientemente ou conscientemente programando psiquicamente a mente do filho contra o pai, né, denigrindo a imagem do pai. O que eu percebo muito
na constelação, que muitas vezes isso é velado, né? A gente vai falar disso mais especificamente um pouco para frente, mas só para fazer um paralelo da primeira lei da constelação com a alienação parental, na constelação a gente chama de exclusão, né? Então o alienante, que seria no caso, vamos dizer, a mãe que detém a guarda, exclui o pai do relacionamento. Exclui o pai significa ela prejudica a formação do vínculo afetivo entre o filho e o pai. Então uma exclusão, tá? Então essa palavra exclusão, aqui transportando para o direito, seria essa questão da alienação parental. Você aliena o filho do contato com o pai, saudável, contato não contato físico, contato psíquico da alma do pai. Eu vou dar um exemplo clássico de alienação parental, mais velado. Eu prefiro esse exemplo, porque o exemplo explícito todo mundo vê, né? Eu vou dar um exemplo de uma questão mais velada. Uma mãe que detém a guarda, né, passa por um processo de divórcio, o filho tem 2, 3 anos, e ela tem um coração bom, essa mãe, na verdade. E ela, no processo da separação, os sentimentos dela em relação ao marido realmente são não tão bons em relação à imagem, à personalidade do marido. Então, na alma daquela mãe, ela vibra: o meu marido é um perdedor. Ele não prosperou na vida, por N motivos, porque é alcoólatra ou porque simplesmente é um fracassado. Então aquela mãe realmente não quer ver o filho ser igual ao pai, concordam? Isso é uma boa intenção que ela tenha. A mãe quer o melhor para o filho. Estou dando exemplo das boas intenções, né? Porque ela é mais sutil, ela é mais velada e ninguém percebe. Então aquela mãe, imbuída de boas intenções, os psicólogos sabem muito bem disso, transmite, ela não precisa falar, ela não precisa brigar com o ex-marido. Ela transmite para o filho, através da alma dela: filho, eu não gostaria que você fosse igual ao papai, porque ele é um perdedor. Além disso, eu não gosto dele, né? Tudo bem, ele é uma boa pessoa, mas no final, pelo amor de Deus, não vai ser igual a ele. Senão você vai ser outro loser, né? Perdedor. E muitas vezes essa mãe trata muito bem o ex-marido. Não há aquele problema lá da síndrome da alienação parental, que é aquelas brigas, aquelas questões da guarda, de mudar de domicílio para evitar que o ex-marido tenha acesso ao filho, né? Aquelas coisas mais explícitas. Não, ela tem um relacionamento muito bom, mas na alma ela passa isso para o filho. E olha, a alma tem muito mais força, o que vibra na nossa alma, no nosso coração, tem muito mais força do que as palavras. As palavras é só blá, blá, blá. Entendeu? Você pode colocar na cabeça do seu filho que seu pai é maravilhoso. Olha, o papai é lindo, porque eu fui lá na palestra do Frederico. Ele falou que não é bom excluir, porque tem consequências. Aí a mãe chega, volta para casa hoje e fica lá: filhinho, como você é lindo. O seu pai é maravilhoso. Pensando bem, ele é uma pessoa melhor do mundo. Só que na alma dessa mãe é outra. A alma dela não vibra isso. Então o que prevalece? O que a alma vibra, não as palavras. As palavras não têm nenhuma força. Então, voltando à alienação parental, a questão da exclusão, aquela mãe, como eu falo, mesmo com boas intenções, exclui. O que ela faz? Vibrando para o filho que ela não... Vibrando, né, ao filho que realmente o pai não é uma boa pessoa para seguir o exemplo. O que acontece? Exatamente, aquele vínculo que o filho faria com o pai fica contaminado, fica obstruído. Aí entra a alienação parental, né? Que é a obstrução, o envenenamento da formação desse vínculo afetivo. Tá? Então, quais são as consequências? É aí que vai. Aí que vai a bomba. As consequências, como o sistema trabalha, pode ser duas aqui, basicamente. Primeiro, aquele filho tem consciência dessa lei.
claro, de uma forma inconsciente, né? Ele está ligado, o filho, a essa lei de clã que protege as famílias. Então, o filho, na alma dele, percebe que a mãe quer excluir o pai. Então, aquele filho, internamente, inconscientemente, fala: nossa, a mamãe quer excluir o papai. Mas isso não está compatível com uma lei superior. Então, o que ele faz, esse filho? Ele inconscientemente, de uma forma totalmente inconsciente, tá? Isso é totalmente inconsciente mesmo, copia a vida do pai. Ele cresce, vira um adulto e ele é exatamente um perdedor como o pai. Por quê? Por que ele se sabota inconscientemente? Porque se ele for melhor que o pai, ele exclui o pai. Né? Então, se eu prospero, eu fico diferente do meu pai. A alma entende assim. Ficando diferente do meu pai, eu estou excluindo ele. Ele não faz parte do meu clã, né? Eu estou com a socialite, eu sou um advogado de grande sucesso e meu pai lá. Então eu excluí. E a alma, ela não consegue suportar isso, muitas vezes. Ver um pai excluído, né? Esse direito, essa primeira lei que atua na alma dos membros familiares, que é o direito de pertencer e a necessidade também de pertencer. Então a alma tem uma necessidade muito grande de pertencer. Então é quase insuportável o filho que tem um profundo vínculo de amor com os pais, é o que foi visto nesse trabalho, ser diferente do pai. Então ele copia. Então, como eu falei, o sistema inteiro sofre. Então aquilo que a mãe queria, na verdade, se voltou contra. Né? O que ela queria aconteceu exatamente o oposto. Né? O filho ficou igual ao pai. Outra consequência, outra manifestação dessa lei superior, a consciência de clã, como que ela pode atuar? Ela pode atuar, isso é um mistério, ninguém sabe o porquê. Ela atua de uma outra forma. Ela tenta reparar a infringência dessa lei através numa outra geração. O que eu quero dizer com isso? Então aquele filho, nessa vida, né, ele acaba prosperando, ele não se sabota inconscientemente. Inconscientemente ele está livre, o sistema é como se o sistema liberasse aquele filho desse destino. Então ele simplesmente prospera. Aí todo mundo fala: mas eu tenho um filho que exatamente assim prosperou. Sim, pode acontecer muito. Só que acontece, o neto daquele pai vai copiar o destino. Ou seja, o neto vai nascer já com mais ou menos com um destino já programado. Por quê? Porque essa consciência superior vai querer reparar um dano. Então, o neto nasce, cresce e é um perdedor. Então, você vê como que essa lei superior, essa consciência, ela atua na própria geração ou na geração seguinte. Exemplo muito clássico, eu também trabalho com empresas, né, na gestão de conflitos, e também toda essa parte geracional da empresa, principalmente as empresas familiares. É muito comum as empresas que numa primeira geração cresceram às custas da saúde dos funcionários, né, exploraram os funcionários. Então a lei não permite essa injustiça, né, que é a terceira lei, a gente vai falar que é a terceira lei. Então o que acontece? A segunda geração daquela empresa já nasce com um destino marcado. Qual que é? Não prosperar. Por quê? Para compensar um desequilíbrio feito na primeira geração. Ou seja, os meus pais enriqueceram as custas dos funcionários, agora eu nasço com um destino já mais ou menos programado. Parece trágico, mas é assim que acontece. A gente que trabalha com isso a gente vê isso assim com muita frequência. Então, as gerações cumprindo um destino para compensar algo do sistema. Agora, eu vou passar a parte prática agora, para a gente fazer uma vivência, e depois abrir para as perguntas. Então, como que esse trabalho funciona na prática, né? Ele funciona através de dinâmicas de grupo, em atendimento individual também há outras técnicas também que funcionam bem, mas o que a gente vai fazer aqui é em grupo. Então, como que funciona esse trabalho? O cliente, ele traz uma questão
e ele vai escolher aqui representantes, pessoas para representar os membros da família dele. Tá? Então, ele vai escolher representantes para o pai, para a mãe, como for assim, o que for o caso que a gente vai tratar. Então, esses representantes que vão representar, é como se fosse um cinema mudo, não é um teatro, parece psicodrama, psicodrama não é, um desenvolvimento do psicodrama, mas ele é por fenomenologia, aqueles representantes acessam a caixa preta da família. O que a gente faz na constelação familiar, na verdade? Todas as dinâmicas, todos esses vínculos afetivos, essas questões ocultas da família, não só dessa geração, como geração anterior, ela está registrada numa caixa preta. É impressionante, né? Que hoje eles chamam de campo morfogenético. É um campo onde transitam as informações, que está sendo pesquisado aí por um biólogo inglês, esse campo, para provar cientificamente, né? Nesse trabalho a gente não se preocupa em provar cientificamente, porque simplesmente acontece e é muito preciso. Então, eu falo de uma maneira mais didática, que é a caixa preta da família. Então, os representantes acessam essa caixa preta. Então, a gente abre a caixa preta dos vínculos. Então, os vínculos vêm à tona, tudo que estava oculto vem à tona através dos representantes. Então, os representantes vão acessar esses vínculos. E como eles acessam? De uma maneira muito tranquila. Eles simplesmente se deixam ser capturados por esses impulsos. Se eles forem chamados, se você for chamado, você simplesmente se deixa ser capturado por impulsos que vêm desse sistema da caixa preta. Então, as dinâmicas ocultas são manifestadas através do corpo do representante, na linguagem corporal. Então, eu acho que a gente está preparado para fazer uma vivência aqui. Ela dura em torno de 30, 40 minutos. Seria interessante se tiver um voluntário, né? Alguém que queira ver uma dinâmica. Tudo bem, pode vir aqui, pode vir aqui. Aí você pode vir aqui. Aqui seria o ideal. Ele pode sentar aqui? Pode. Por favor. Tá. É colega, né? Colega. Sintonizar com você por alguns segundos, tá? Só um minutinho. Namorava, ela estava grávida e nós tivemos um filho. Depois de 3 anos e meio tivemos outro filho. Então, quando esse mais novo tinha aproximadamente uns 3 anos, nós nos separamos. Eu quis me separar, né? Uma convivência difícil naquele momento e me separei. E a convivência com os meninos era muito boa. Depois de aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, comecei a namorar. Até então a situação também era muito boa. Acho que algumas situações um pouco mais difíceis, mas acho que são naturais de qualquer situação parecida com essa. E quando neste novo relacionamento nós resolvemos nos casar efetivamente, até então a coisa começou a piorar um pouco a minha relação com os meninos, né? Então, pelo que eu entendi, você gostaria de olhar para essa dinâmica desse relacionamento, do seu relacionamento com os meninos do primeiro casamento, é isso que você gostaria de ver aqui hoje? O que eu gostaria de ver, se possível, o porquê isto acontece, né? O porquê eu não consigo sair com eles, né? De uma forma tranquila. Tá. Eu também não pressiono, né? Tá. Eu também não ponho o meu direito aí. Já está bom. Já está suficiente. Então você escolhe, tá? Porque aí isso mostra, né, uma parte de empatia, a confiança também na credibilidade desse trabalho aqui. Alguém, de preferência, se você puder
escolher homem, é melhor, né? Um homem para te representar. Tá. Você que olhou para cima mesmo. Não, você que olhou para trás mesmo, Pode ser, é o de camisa branca, né? Camisa branca, não? Você está disposto a representar? Não é obrigado, tá? Tá bom. Então, por favor, aqui na frente. Desculpa, hein? Uma pessoa para representar a sua primeira mulher. Antes de colocar os filhos, eu vou só um minutinho. Então, eles vão começar a dinâmica assim, tá? Então, vocês vão se olhar, vocês vão se sentir capturados nesse impulso, sem intenção, tá? Qual que é a dica para representar? Você tá aqui e vazio. Não pensando no que você vai fazer mais tarde, ou que você vai comer, mas vazio. Sem intenção. Porque aí começa a captar. É tudo sutil e lento, tá? Tem que ter paciência de trabalhar um pouco lento. Mesma coisa, vocês vão sendo. E siga os impulsos, tá? Acredita neles. Se quiser se aproximar dela ou não, ou virar, sentar, siga os impulsos. E eu vou dar o comando sem falar. Os representantes não falam, só quando eu pedir, o que você está sentindo? Estou sentindo isso. Tá? E sem interpretações também no momento de expressar o que você está sentindo. E depois a gente vai colocar os filhos, né? A gente vai começar o primeiro passo aqui. Então, e vamos ouvir os representantes agora. O representante da primeira mulher, fala para mim, eu repito. Muito pesada, as pernas muito pesadas, não consigo me movimentar. Eu olho para ele, está quente, meu coração, mas as pernas e os braços estão muito pesados. A representante da mulher se sente muito pesada, com os braços pesados, apesar do contato. E o sentimento em relação a ele é bom quando você olha? Ele me olha, ele ignora. Ele ignora. E é assim, eu consigo só colocar o pé esquerdo. Tá bom. O representante do João, qual é o sentimento quando você olha para a primeira mulher? Indiferença. Só isso. Tá. Que é natural num casal que está separado, tá? Mas eu queria começar com essa primeira dinâmica. Agora sim a gente vai colocar os filhos. 2 pessoas para representar os seus filhos. Pode ser homem, mulher, agora tanto faz, tá? Quem quiser representar também pode levantar a mão. Ou você já pode escolher deliberadamente. Os filhos. Pode ser? Mais um? São 2, né? São 2. De óculos. Você de óculos. Pode. Menininho de urno. Não interessa quem você vai representar. Você precisa saber, só saber qual filho. Você sabe na sua alma quem é ele, tá? Você no meio olha pra ele e sabe qual filho que é, tá? Tá. Vou começar. Vocês comecem aqui, tá? Vocês vão começar aqui, mas aí vocês sigam os impulsos. Se quiser sair dessa posição, dar a volta, o que for, tá? É livre, tá? Mas primeiro se concentrem nos impulsos e aí sigam eles, tá? A gente só nomeia aqui em voz alta os seus filhos, o nome deles? Rafael e Theo. Tá legal. Então, vocês continuam atentos aos impulsos que eles mudam.
Quem que é esse? Esse é o Theo. É o Theo. O filho Theo olha para o pai, daí mesmo onde você está, segurando a mãe, olha para o pai, o representante do Theo, isso você. Querido pai, fala para ele, eu preciso salvar a mamãe. Eu estou disponível para ela. Sinto muito. Não é pessoal, papai. A mamãe precisa de mim. E aqui é claro como que esse filho quer salvar a mãe, né? Só que é da alma, né? Então a alma dele está ocupada com a mãe. Porque a mãe tende a cair no chão, que isso significa uma dor muito grande que ela carrega na vida. E o filho tenta salvá-la. Isso é claro aqui, ó, para vocês, né? Como ele tenta salvar a mãe. E aí ele fica indisponível para você. Como ensinou esse filho tá o Theo e o Rafael. O Rafael, como que você se sente, Rafael? Eu vou falar uma coisa que eu senti mesmo, mas eu fiquei assim, sem saber se podia ou não. Mas quando eu me aproximei aqui, eu senti tanta dor vindo desse homem que representa o pai, que me deu tanta vontade de chegar perto dele, mas eu fiquei assim, sem saber se podia ou não, pela dinâmica, mas é isso. A dor desse pai, que sei que a mãe é protegida. A mãe é forte. Mas este pai sente. Eu senti isso, é uma coisa incrível. É, isso é visível. É que vocês não conseguem olhar, mas é visível no representante do pai a dor nos olhos dele, né? Cheio de lágrimas, com muita dor. Senti. Continuem sendo capturados. Isso, agora ele está dando vazão a isso. Pô, a mãe quer falar. Aí a alienação. Além disso, né? Além dela precisar. Quando ele olha para o pai. Aí, tá vendo? Então, aqui vocês estão vendo na prática a dinâmica da alienação. A mãe não, né? Por quê? Porque o filho, esse filho, é um suporte, né? O Theo é um suporte psicológico para essa mãe. Então a mãe não quer perder esse suporte. E ela quer puxar o outro filho para ela. O filho fala para o pai, o Theo: pai, eu te amo também. Você tem um lugar no meu coração. Mas o meu lugar, por enquanto, é com a mamãe. Aqui a gente revela uma realidade, um certo destino. Que às vezes o lugar do filho é aqui com a mãe, né, da alma. E que realmente é como se o pai tivesse que sacrificar realmente essa ligação. E é o que traz aqui, né, a dinâmica é bem claro. Mas no momento que você tem consciência de que não é pessoal, e sim, ele carrega muita coisa pela mãe. Na verdade, esse filho está beneficiando muito o sistema inteiro. Você consegue, na sua alma, relaxar. O que acontece quando ele não tem mais expectativas em ter o amor desse filho Theo? Ele relaxa, a alma dele relaxa. E aí ele vai além disso. Que significa que, numa maneira prática, com o tempo vocês se reaproximam em outro nível.
Porque primeiro você se deparou com um destino aqui. E isso te relaxa a alma. Como é ouvir vamos ouvir o pai. Como é ouvir isso para o pai? Quando o filho falou essas palavras? Confortante. Como? Conforta um pouco. Sente a falta, claro, é claro, porque é a realidade da vida. Conforta, é exatamente o que eu falei, conforta a realidade. É isso aí. Só que, claro, não é fácil, óbvio que não é fácil. A sensação de que não perdeu, mas Tem a distância, sim, que é evidente aqui, claro. Aí porque aqui, gente, só para fazer mais uma observação, aqui o que está se expressando são os vínculos inconscientes, entendeu? Essa separação mostra a separação do vínculo. Entendeu? É nesse nível que a gente olha aqui para os vínculos se materializando nos representantes. Como que está a mãe ainda com... É assim, João? Em relação àquele filho? O Rafael? Rafael, né? Eu visualizava uma situação inversa, né? Eu visualizava o Rafael ali e o Theo ali. Vendo essa situação, eu acho que eu consigo entender algumas coisas, né? O que você está falando, pai, É sem discutir com ele. é exatamente a minha sensação. Então, eu consigo enxergar um equívoco da minha parte com relação aos dois, né? Aqui não existe culpa nem nada, é só uma situação, né? O Rafael estar me abraçando e o Theo abraçando a mãe, vendo de fora aqui, é a realidade. Entendeu? Exato. Mesmo eu tendo a visão sempre do contrário. Mas eu enxerguei agora exatamente. Geralmente é assim, a gente sempre pensa o contrário aqui. O que mostra na constelação geralmente é exatamente o oposto do que a gente imagina. Por isso que é oculto, né? Vem à tona. Como é olhar nos olhos do pai? É bom, mas eu não consigo hoje. Eu olhei porque você pediu. Eu não me sinto confortável. Eu gostaria de olhar, mas eu sinto que eu não devo. É aquela dinâmica que eu falei do início. Fala de novo pro pai. Pai, meu lugar é com a mamãe. Meu lugar é com a mamãe. E não é pessoal. Não é pessoal. Minha alma está a serviço dela. Está a serviço dela. Por favor, entenda. Como eu vi isso pro pai? Mudou alguma coisa do início? Ainda é confortável, mas ainda sentindo a dor da separação. Sim, sim. 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 Olha nos olhos desse filho. Olha nos olhos. Filho, eu vejo a sua dor também. Você não precisa tentar nos reaproximar. Porque esse filho sofre também tentando reaproximar. Está tudo certo, filho. Meu querido filho Theo e seu irmão têm o tempo dele. E eu vou esperá-lo quando ele estiver pronto. Como pai. O pai olha para o filho Theo de novo. Nos olhos.
Filho, eu sou seu pai. E eu te espero. O tempo que for necessário. Quando você quiser me tomar como pai, é muito sofrimento, é muita dor que carrega. Eu estarei disponível a você. Mas no seu tempo. Como eu vi isso para o outro filho, Rafael? Como é ouvir tudo isso que eu estou falando? É a verdade, você vê. Ele como representante, o representante ele ressoa. Se o que eu estou fazendo está em ressonância com eles, não é que eu invento aqui. E ele e o filho que tenta representar sente que isso é real. E a mãe ouvir tudo isso? Quando ele se afastou de mim, eu descongelei. E agora ele falando com ele, me arrepiei. Olha lá. A mãe se arrepiou também. Por quê? Ganhou força. É interessante esse trabalho. A realidade é o que é. A gente não tenta, então, esse filho deve entrar em contato com o pai. Não, aqui existe um destino. O lugar desse filho, por enquanto, é com a mãe. E quando a realidade é trazida à tona, todo mundo ganha força. Quer dizer, não sou eu que estou tentando manipular o sistema. Eu não faço, eu só facilito. Faço a coisa acontecer. E olha, mãe, vocês podem olhar a expressão da mãe agora como está bem melhor. Ela está mais forte e descongelada. Por quê? Porque essa é o destino, essa é a verdade. O filho dela com ela. Mas você está bem. Ela está ótima, é o que ela está falando aqui. Eu estava congelada quando ele colocava a mão em mim. Isso. Na hora que ele tirou a mão de mim, eu consegui virar e abraçar esse. Ela estava congelada quando o outro irmão colocava a mão nela. Quando o irmão tomou o lugar certo, que é ali, tudo melhorou. O sistema inteiro, você vê, o sistema inteiro ganhou força, apesar da dor do pai, óbvio. A dor é uma questão que ainda você vai conviver com ela um tempo, mas o passo que a gente deu aqui é de uma cura muito profunda, que vai ter tempo para atuar na alma dele, não é do dia para a noite. Então a sua alma, com o tempo, vai aceitar isso. E isso vai só relaxar. A última, vamos lá. Aquela hora que o senhor falou que ia fazer uma dinâmica, eu olhei para trás, achando que era de fato que o senhor ia chamar todo mundo. Engraçado que eu enxerguei essas três criaturas. Ele está falando de uma coisa que acontece na constelação familiar, muito comum, da sincronia, né? Ele percebeu que ia ser chamado e olhou para eles. Então é isso. Então eu vou deixar aqui, João, e isso vai atuar na alma do João. Pode ser que você sinta um pouco nessa semana, nos primeiros dias, um pouco, às vezes até abatido, às vezes acontece porque a gente cutucou numa ferida, mas a tendência, te garanto, por todo o histórico que a gente tem a experiência, é que a relação, não só com a sua ex-mulher, com esse filho também, que está disponível para ela, vai melhorar, por incrível que pareça. Nos seus limites, melhora nos seus limites da realidade. Exatamente. Agora eu estou vendo como filho. Isso, a mãe agora, exatamente, está mais forte. Eu percebi assim também, como se antes da memória tivesse assumido um pacto silencioso, cada um faz o seu. Isso, exatamente. E é assim que atua os membros familiares nessa dinâmica. Obrigado pelos representantes. Podem sentar. Agora eu só preciso agora falar alguma coisa pro... Peraí, só um minutinho. Pro Evan. Então, o Evan, o que aconteceu aqui? Ele está muito comovido. Isso é muito normal na constelação. Ele está extremamente comovido. Geralmente a gente se comove e sai do papel. Por que ele permanece comovido? Isso é para você. Porque atuou na alma dele uma mesma dinâmica. Então, na alma dele, ele tem algo muito parecido com o João.
Entendeu? Mesmo que você não tenha consciência agora, mas tem, tá? Porque você está ainda muito comovido. Então deixe, o que eu quero um recado para ele, deixe isso atuar, que é uma cura para você também. Ou seja, os representantes também são curados nesse trabalho, quando existe uma ressonância na própria vida deles. Então deixa atuar. Tá bom? Deixa a dor vir. Quer falar alguma coisa? Agora quando você sentar, agora só mais um detalhe. Quando você sentar, voltar para o seu lugar, você vai respirar pelo diafragma, concentrar só na respiração e sentir no seu corpo, não escuta. Porque para você voltar também, você tem que voltar, né? Às vezes acontece, a dor dele também é grande e ele precisa voltar para o... Então você vai ter que voltar para o corpo primeiro. Então como que você vai fazer? Você vai respirar, vai sentar lá, respirar. Esquece de tudo, é só um minutinho, esquece de tudo e você continua respirando, concentrando a sua atenção no seu corpo, ou seja, voltando para o seu corpo. E quando você sentir que você está no seu corpo, você repete 3 vezes o seu nome. E no final você diz, eu deixo esse papel. Tá, eu sou, tá, o sobrenome inteiro, e eu deixo esse papel. Tá, no final. Pode dar um abraço. Pode sentar. Obrigado, João. Valeu, João. Parabéns para o João pela coragem, né? Porque esse trabalho também, a gente precisa ter coragem de encarar questões, a dor, né? E o João teve muita coragem. É o que precisa esse trabalho, só coragem para enfrentar. A dor vem, mas ela é libertadora no final, né? Então, parabéns pela coragem, João. Então, esse trabalho que foi feito aqui, quer dizer, essa amostra do que pode ser feito, eu, particularmente, doutor Frederico, eu quero cumprimentá-lo, porque, como eu lhe disse, eu conhecia o trabalho à distância, quis conhecê-lo de perto, fiquei feliz de poder presidir hoje aqui o seu trabalho, e gostei muito do que eu vi. Gostei da forma como o senhor conduziu, gostei da forma, da sensibilidade que a gente percebe, ele não perde em nenhum momento o eixo, né, dele, daquele que conduz, mas, ao mesmo tempo, ele sente cada coisa que está acontecendo aqui na medida certa. Então, é uma coisa impressionante isso. Então, eu quis dar esse depoimento para dizer obrigado, realmente, por esse momento. Nós vamos interagir, né, essa interlocução entre nós vai acontecer. Começou bem lá. As nossas almas conversaram, doutor Frederico? Com certeza. Porque eu senti isso também. Não é? Eu senti que as nossas almas conversaram desde lá de dentro. Né? Então, a gente precisa realmente trabalhar. E fazer só 2 observações, antes de passar a palavra a todos aqui. Cumprimentar a todos, porque ficaram nessa sintonia mesmo. Vai muito do trabalho dele, dos colegas que participaram aqui, também que foram, eles entraram, né, realmente no papel. E dizer o seguinte, o direito de família é um direito muito diferenciado. É diferenciado, porque trabalha sentimentos, trabalha o ser humano, né, não trabalha o problema da pessoa, trabalha a pessoa que tem problema. E se nós não enxergarmos isso como operadores do direito de família, nada vai acontecer. Nós vamos ter sentenças esvaziadas, não é? Que não vão de nada a lugar nenhum, resolvem talvez pontualmente uma coisa, ou pioram a situação, mas se projeta nas outras gerações a partir daquilo que aconteceu e já não foi resolvido ali, nem com decisão judicial, que dirá nas gerações seguintes e nas antecedentes, né? Porque sofrem os avós, sofrem os tios, sofrem todos, né? Não só os filhos, os netos. Então, é um sistema. Eu acredito muito nisso, do sistema. Parabéns, doutor Frederico. Eu realmente faço questão de lhe dar os parabéns.